nesta noite. Amém? Nós estamos seguindo com algumas passagens bíblicas de Atos. Na verdade, estamos na série de Atos dos Apóstolos, um livro histórico, um livro abençoado, onde fala sobre a igreja primitiva, onde aconteceu muitos sinais, onde aconteceu muitos milagres, onde a igreja foi perseguida, e a gente percebe que ela não ficou derrotada, ela não parou, ela prosperou ainda mais com as lutas, as dificuldades que enfrentou. A CBN, ela tem uma missão. E que missão é essa? É seguir os passos, ou seguir a igreja primitiva como modelo. Estamos hoje no capítulo 20 de Atos. E durante cada versículo, na verdade, cada capítulo e cada versículo, a gente vamos nos encontrando. Nós vamos olhando a passagem bíblica de Atos, e a gente vamos se encontrando e de repente a gente fala, parece um mapa. Parece que tudo o que está acontecendo no livro de Atos é o que está acontecendo conosco. Meus irmãos, o Senhor está nos alertando. O Senhor está nos direcionando. E que isso fique claro, que o Senhor está nos direcionando ao propósito dEle. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós estamos nesta noite contentes, felizes. Estamos alegres. Estamos, ó Pai, com o coração cheio de expectativa para aquilo que o Senhor está, ó Deus, preparando, e eu acredito que já enviou dos céus para a terra. Certo dia, um jovem chamado Daniel, ele se colocou a orar, e a tua palavra diz que no mesmo dia esta oração foi respondida. Porém, este anjo demora 21 dias para chegar até Daniel, porque ele encontrou no meio do caminho guerra. E neste momento nós entendemos que as nossas orações são respondidas, e na hora certa, após a batalha, após a guerra, esta resposta chegará aos nossos corações, mas chegará de forma quente, como se foi enviada no mesmo dia. O Senhor é um Deus que responde às orações dos seus filhos. Nesta noite nós oramos ao Pai, para que o Senhor possa aquecer os nossos corações, para que nós possamos receber a sua mensagem, para que nós possamos receber, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Nós queremos ser uma terra boa, que quando a semente cai sobre ela, ela produz. E nós declaramos em nome de Jesus, que essa semente vai cair no coração, numa terra boa, que vai produzir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos seguir Atos capítulo de número 20. Em Atos capítulo 20, a gente vamos ver um momento mais intenso, emocionante da vida do apóstolo Paulo. Quando eu comecei a ler o capítulo 20, é algo emocionante, é algo que queima os nossos corações. Ele chama os presbíteros de Éfeso, homens que ele discipulou, pastoreou, chorou e orou com eles. Em Atos capítulo 20, nós vamos encontrar Paulo chamando aqueles que ele chamou, aquele que ele discipulou, aquele que ele pastoreou durante um período. Então ele tinha algo importante para compartilhar com esses discípulos. Paulo, ele chama esses discípulos com o objetivo de fazer uma despedida. Então, vamos seguir aqui na leitura. No capítulo de número 20, versículo 1, diz: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. Então esse foi o primeiro episódio que acontece no versículo 1 do capítulo 20. Vamos ler
o versículo de número 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois do dia dos pães asmo, navegamos de Filipos e uns 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, queria ir embora no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Nesse versículo de número 7, vamos dar uma parada aqui para entender. Paulo, ele chega e ele começa a discursar com os discípulos, começa a falar com aquelas pessoas, mas aí se prolongou mais do que o normal. Então, foi um discurso largo, um discurso longo. E acontece algo neste momento. Quando ele fala aqui no versículo 7, na parte B, alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam junto. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso ou o longo discurso de Paulo, e foi levado morto. Esse é um momento que eu gostaria de dar uma pausa e a gente depois vamos tomar novamente, né? Então, no primeiro dia da semana, Paulo, ele tem esse discurso, ele chama eles para poder discursar, porque ele sabia que aqueles discípulos não iam ver mais ele. Ele estava se despedindo, mas ele precisava deixar um legado, ele precisava deixar uma fala que aquele discípulo pudesse dar continuidade na obra. Só que esse discurso, ele vai além, ele passa a ser um discurso incomum, e de repente o Eutico, que era um jovem que estava sentado na janela, só que o discurso se prolongou. A Bíblia fala que ele tem um sono profundo e ele cai lá de cima e morre. E essa foi uma pausa que eu dei na hora que eu estava meditando, porque hoje há muitos Euticos na igreja de hoje. Eu estou falando sobre jovens não somente de idade, mas eu falo jovem em questão de espiritualidade, que estão na janela entre o mundo e a igreja, meio dentro e meio fora, distraído, cansado espiritualmente. A janela é o lugar da comodidade, da distração espiritual. Quando o sono espiritual chega, quem está sentado na janela corre grande risco de cair. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda interrompe certos cultos para descer e acordar e ressuscitar os euticos desta geração, deste tempo. É um momento como esse, no momento de um culto como esse, que o Senhor desce e desperta para poder caminhar sobre o propósito dele. Meus irmãos, Jesus está na casa, e o motivo dele estar na casa não é em vão. O motivo que Jesus desceu na casa é para um objetivo de levantar pessoas que estão caídas, pessoas que estão mortas, a viver um novo nível de dimensão espiritual. O Senhor está chamando um povo forte, mas se tiver fraco no meio desse povo, o Senhor se responsabiliza por fortalecer, capacitar, apoderar pelo Espírito Santo dele. Aleluia! Mas Deus, em sua misericórdia, ainda interrompe cultos como esse. Desce até o caído e ressuscita. O Senhor tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Uma palavra rema. Uma palavra que você sairá deste culto sabendo que Ele é um Jesus ressurreto. Um Jesus vivo que ressuscitou
da morte. Eu estava no momento da intercessão e Deus liberou uma palavra forte aos nossos corações. A passagem que Jesus, após a morte e ressurreição, os discípulos se fecham dentro da casa, fecha a porta. A Bíblia fala que aqueles discípulos estavam tomados de medo. Mas Jesus, que vai além dos ambientes, Jesus que vai além das barreiras humanas, Jesus que vai além das paredes, das 4 paredes, Jesus se apresenta no meio daqueles discípulos e fala: a paz seja convosco. Sabe o que Jesus está fazendo comigo e contigo nesta noite? Ele está entrando aonde o homem não entra. Ele está, irmãos, ele está entrando em ambientes que a gente mesmos fechamos. Mas por que Jesus está entrando nos ambientes que nós mesmos fechamos? Porque ele quer de fato se mostrar para nós como um provedor, como um ressuscitador de sonho. Ele quer entrar onde nós fechamos a porta, com milagres que a gente muitas vezes acha que é impossível. Mas ele se apresenta onde a gente acha que ele não pode ir. E ele chega lá e fala assim: paz seja convosco. E que a paz do Senhor invada o teu coração nesta noite. Que a paz do Senhor invada a sua casa. Que a paz do Senhor invada o lugar mais íntimo da sua vida. E que você possa receber essa paz que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus. Que tipo de assento hoje nós estamos assentados? É o assento da distração ou o assento da entrega no altar? Porque se nós estamos sentados no lugar de distração, estamos correndo um grande risco. Mas se nós estamos sentados no lugar da entrega, no lugar da renúncia, no lugar de falar: Senhor, eu estou neste lugar, eu quero que o Senhor tome o meu coração, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Este é o melhor lugar que podemos estar, no lugar da entrega do nosso coração. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então vamos para uma outra parte aqui do livro de Atos, capítulo 20. Vamos ler o versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vocês. Essa é uma fala de Paulo. Versículo 19 diz: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muita lágrima e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo chega a falar com os discípulos, alguns discípulos, porque ele tinha mais intimidade, ele tinha mais comunhão. Foi os discípulos que ele treinou há um tempo. Paulo treinou esses discípulos há 3 anos. Então Paulo chama eles para que eles pudessem entender a nova fase que ele iria viver. Uma fase que ele estava se colocando, sendo impulsionado pelo Espírito Santo a ir a Jerusalém. A gente vamos ver ao longo dessa ministração que havia um propósito na vida de Paulo. Um propósito que não era para muitas pessoas, mas era um propósito específico. Deus tem chamado cada um que está neste lugar para um propósito específico. Um propósito que só você vai concluir, vai fazer. O Senhor tem chamado cada um de acordo com um propósito específico. Nesse versículo, Paulo ele não precisava se justificar. Paulo não precisava dar explicação. Ele viveu no meio deles. Ele viveu no meio dele com caráter. Paulo viveu no meio daqueles discípulos, com seu trabalho. A dor de Paulo era visível. A luta que Paulo enfrentava, todos sabiam. Paulo, ele era leal. Paulo, ele era fiel.
As pessoas, os discípulos que conviviam com Paulo, não era de falsa aparência, mas vivia com Paulo sabendo quem Paulo era. Por isso que eu falo que Paulo não precisava se justificar, mas Paulo, pela lealdade que carregava, com o caráter que ele tinha diante dos discípulos, ele explicou toda a situação. Então Paulo, ele serviu com humildade, com lágrima e perseverança, que está no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, e que pelas ciladas dos judeus que sobrevieram sobre a vida de Paulo. Ele não escondeu a verdade, nem tentou agradar. Ele pregou tudo o que era útil. Ele não se omitiu. Paulo não se omitiu de falar as puras verdades aos discípulos, a quem que ele encontrava pelo caminho. Paulo entregava tudo que o Senhor mandava entregar. Atos capítulo 20, verso 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma reflexão aqui. Essa mensagem eu não vou querer prolongar muito, mas uma reflexão que eu deixo aqui é o que a nossa vida está comunicando. O que a nossa vida está testemunhando? As pessoas, elas veem em nós o mesmo Jesus que nós falamos. As pessoas que nós vivemos no trabalho, as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, está recebendo as palavras que nós estamos falando como ousadia no Espírito, como o próprio Cristo. Então, o que as pessoas estão vendo em nós é o mesmo Jesus que nós estamos anunciando? Não é sobre sermos perfeitos. Longe disso. É sobre sermos autênticos, verdadeiros e comprometidos com o reino de Deus. É sobre isso. Quando nós começamos a ler o livro de Atos, capítulo 1, e vamos até o capítulo 20, como estamos hoje, o que isso está nos encorajando? Está nos encorajando a ser autênticos, verdadeiros, comprometidos com a obra que o Senhor designou às nossas mãos. O Senhor te entregou algo valioso. O Senhor te entregou algo gigante. Quantos aqui conseguem dimensionar o tamanho do céu? Quantos aqui conseguem escrever qual é o engenheiro que consegue desenhar e falar o céu é deste tamanho? Eles podem ter uma noção. E o Senhor segura este universo na palma da mão dele. Que tamanho é esse desse Deus que servimos? E como atraímos um olhar de um Deus tão grande para nossas vidas? Como? Como que um Deus tão gigante vai enxergar o Vitor? Como que um Deus tão grande vai enxergar o Tiago? Como que um Deus tão grande vai enxergar o Leandro, a Elaine? Como? A partir do momento que nós atraímos de Deus com uma busca verdadeira. A Bíblia fala que Zaqueu era pequeno. Mas chega um certo dia que Jesus está passando e ele fala: não posso perder essa oportunidade. Eu preciso chamar a atenção desse Jesus. Ele sobe na árvore maior que tem, para que Jesus pudesse enxergar ele. A pergunta que não quer se calar é: o que eu tenho que fazer para atrair, para chamar a atenção de Jesus nesta noite? Não é fazendo birra, não. Mas é atraindo ele com a adoração. A mulher do fluxo de sangue: como que eu posso atrair este Jesus? Como que eu posso atrair uma cura para a minha enfermidade? Ela não perde a oportunidade. A Bíblia fala que ela vê ele e ela começa ali a passar pelos meios daquela multidão, até chegar na orla de Jesus, até que chegar na veste de Jesus. Ela não tocou na sua carne, ela não tocou na carne de Jesus, ela tocou simplesmente nas vestes de Jesus. E Jesus fala: eu senti que de mim saiu virtude, porque alguém me tocou. Houve questionamento falando: mas Jesus, há uma multidão te
esbarrando no Senhor, te oprimindo, tocando o Senhor, como fala que muitas pessoas estão te tocando, mas teve um toque especial, mas teve um toque que saiu de mim virtude. Meu irmão, não sei o que você vai fazer nesta noite, mas é hora de começar a buscar os olhos de Jesus. Jesus olha para mim, me direciona com o seu olhar. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Não aceite sair da porta para fora antes de receber um toque de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela sua revelação. E neste momento nós estamos abertos para receber mais. Obrigado, Espírito Santo. Então não é sobre sermos perfeitos. É sobre sermos autêntico, verdadeiro e comprometido com o reino. Mesmo quando ninguém está olhando. É difícil fazer as coisas quando não tem um olhar ali. Então se é difícil, há um problema de caráter. Nós precisamos olhar e falar: Senhor, mesmo que ninguém esteja olhando, eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer porque eu te adoro, eu te amo. Eu sei quem eu sirvo. Vamos partir para um outro momento. Paulo mostra firmeza mesmo diante do sofrimento. Versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me espera, o que vai me acontecer. Paulo estava amarrado no propósito de Deus. Paulo estava impulsionado, convencido que ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para fazer a obra. Ele nasceu para fazer aquilo que o Espírito Santo colocava no coração dele. Paulo chega a falar para o discípulo: eu estou amarrado na vontade de Deus. Estou eu indo para Jerusalém. E eu já me despeço de vocês, porque eu não sei o que vai me acontecer lá. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera é prisão e tribulação. Quantos aqui aceitariam um chamado como esse? Quantos aqui estão dispostos a escutar o Espírito Santo falando: eu quero que você vá para a África, eu quero que você vá para o Nordeste, eu quero que você vá para os confins da terra, mas o que te espera lá, escuta bem, é prisões. O que te espera lá é morte. O que te espera lá é tribulação. Paulo estava disposto a seguir dessa forma. Paulo estava disposto. Ele aceitou esse id. Ele aceitou com muita disposição a escutar o que o Espírito Santo falava em seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem bradado em seu coração para fazer certas obras, para fazer certos atos espirituais. O Senhor tem se movido na sua vida com atos proféticos. O Senhor tem se movido na sua vida muitas vezes falando: sai daí, porque não é o seu lugar, sai daí. Você não nasceu para isso. E muitas das vezes o Espírito Santo tem falado no teu coração: é isso mesmo, abra a boca, porque eu vou preencher. Eu vou te usar, eu vou te capacitar. Meus irmãos, nós fomos chamados para chegar em certos ambientes com muitas opressões e trazer paz para aquele ambiente. Nós fomos chamados para isso. O Senhor está trazendo curas para a pessoa que está neste lugar aqui. E eu quero ouvir o seu testemunho. Porque o Espírito Santo age com cura na sua vida. Porque este é um ambiente propício para isso. Acontecia os sinais, acontecia os milagres. Por que no tempo de hoje não acontece mais? Será que a incredulidade tomou conta do ambiente? Então toda incredulidade já saiu deste lugar, já faz horas. Deixa eu ver aqui, já faz horas. Porque desde das 5 horas nós estamos intercedendo. Desde as 5 horas estamos intercedendo, já estamos 7h12 agora, já passou 2 horas. Então toda e qualquer incredulidade não faz parte desse ambiente.
Então, no versículo de número 22 e 24, Paulo, compelido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, ele fala: estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Paulo sabe que vai enfrentar prisões, Paulo sabe que o sofrimento o aguarda, mas ele diz no versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. O chamado que o Senhor entregou para você é um chamado que você tem que ter convicção para aquilo que o Senhor te chamou. Você tem que saber quem foi que te chamou. Você sabendo quem te chamou, não tem para ninguém. Quem? Não tem para ninguém, meu irmão. Aleluia. Eu passo uma pergunta: que coragem que Paulo tinha, meu irmão? Que coragem é essa? Eu comecei a ler, eu comecei a buscar no Senhor, extrair revelação desse capítulo, e eu perguntava: que coragem é essa? Sabendo que poderia apanhar, ser preso, ser morto, passar por tribulação, passar por fome, passar uma semana sem comer. Meu irmão, se você não tiver convicção daquele que te chamou, você não faz as obras dele. Paulo está dizendo: o importante não é o que em mim acontece, o importante não é o que vai me acontecer lá em Jerusalém. O importante para mim é como que eu vou terminar a minha carreira, é como que eu vou finalizar. O próprio homem considerado o mais sábio do Antigo Testamento, Salomão, fala: melhor o fim das coisas do que o início dela. O início é tudo mil maravilha, o início é tudo aceito, não, amém. Até que a vida o separe, amém. O começo é tudo, amém. Seja na morte, acabou tudo, seja na saúde ou na doença, amém. Mas quando começa o meio, quando começa as dificuldades, a diversidade, não tem mais o amém, tchau. Mas o final é interessante. O final é quando nós vemos Paulo falar: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. O final é isso. O Senhor nunca vai olhar para mim e para você com o início. O Senhor pode, muitas das vezes, se agradar no primeiro passo, mas o que vai agradar o nosso Senhor é o final de tudo. É quando ele falar assim: ei, bendito do meu Pai, entras para a borda, vem, ei, bendito, vem, entra. Essa é a verdade, meu irmão. Desculpa pelo tom de voz, é porque eu me empolgo com isso. Então, a palavra para nós hoje, a revelação para que nós possamos carregar. Então, talvez você esteja enfrentando algo, certo? Como eu estou enfrentando. Talvez está enfrentando algo, eu sei que estão enfrentando. Enquanto nós estivermos respirando, todos os dias vai ser luta, todos os dias vai ser tribulação. Eu não vou ser um profeta falso aqui de falar assim: ei, você que está aí, você está com problema, eu sei que você está com problema. Mas entenda algo: Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para largar a obra. Ai daquele que colocar a mão sobre o arado e tirar. Nós precisamos manter. Está queimando, tá, mas mantenha. Então, Deus te chamou, não foi para parar, meu irmão. O negócio está doendo, tá. Imagina quando Jesus estava sendo chicoteado com aquela cruz, sendo cuspido, sendo esbofeteado. Se Jesus tivesse largado a cruz, ele falou: chega! Chega! Eu não quero mais saber. Está doendo demais. Jesus não fez isso. Jesus foi até o final, até o ponto que ele falou: Senhor, é possível passar esse cálice? E não foi passado, ele tomou tudinho.
O exemplo que o meu Jesus deixou para nós é: continua. Continua. Deus te chamou, não foi para parar. Ele te chamou para cumprir um propósito, mas com alegria. Mesmo com lágrima. Ele te chamou para isso. Versículo 28, vamos lá. Nós estamos chegando até o final, vamos em frente. Não vamos parar. Versículo 28, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Desculpa, acho que não é isso não. Versículo 28. É importante isso aqui. Olhai, pois, por vocês e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispo para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aquele período, aquele momento que Jesus caminha sendo chicoteado, foi um momento de resgate, foi um momento de dar a sua própria vida pelos rebanhos. Foi um momento que Jesus se doou para trazer a salvação. Essa salvação, meu irmão, teve um alto preço, um preço de sangue. Nós estamos sentados aqui e o Senhor está nos dando um choque de realidade. Quando você se levantar daí, se levante com um propósito. Quando você se levantar daí, se levante com um propósito. Não baixe a cabeça para o inferno. Não baixe a cabeça para as dificuldades. Não baixe a cabeça para as... Meu irmão, não baixe a cabeça para os problemas. Não para, continua. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos não é levantado por Deus. O lobo que muitas das vezes vem com jeitinho de ovelha, com um jeitinho de agradar, com um jeitinho de trazer doce, não é ovelha, não foi levantado por Deus, mas pode ser usado por Ele. O lobo pode ser usado por Ele, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Às vezes vem umas buscas descontroladas, umas buscas querendo ser usado por Deus, umas buscas, isso é muito bom, mas melhor é buscar ser uma bênção do que ser usado, porque até uma jumenta foi usada por Deus. Então, quando nós somos uma bênção, nós somos alguém que somos administradores das bênçãos que o Senhor coloca em nossas mãos. Essa sim atraiu um olhar especial de Deus. O Senhor está depositando em você como administrador. Eu estou deixando com você todo este banquete, porque eu sei que você vai sustentar uma comunidade. Ele sabe quem está deixando as bênçãos. Ele sabe quem está entregando os talentos. Ele sabe. Certo dia o Senhor entrega talentos. Entrega 5 a 1. Daqui um tempo vou vir aqui. Eu quero saber como que você lidou com esse talento. Certo? E o Senhor vai entregar 2 para 1. Eu vou voltar daqui 1 ano. E daqui 1 ano eu quero saber como que você lidou com esse talento. E para outro ele entregou 1. Daqui 1 ano, determinado um tempo, este Senhor volta. O que entregou 5, entregou 10 multiplicado. O que entregou 2, entregou multiplicado. Mas o que recebeu 1, a Bíblia fala que ele esconde. Quantos talentos o Senhor entregou nas tuas mãos? Multiplique, administre. Deus está falando com pessoas aqui, meu irmão? Ou você está falando comigo aqui? Que eu estou recebendo e passando. E eu estou guardando aqui. Paulo fala agora como um pastor que ama a igreja.
ele adverte que lobos virão, e não apenas de fora, mas também começa a aparecer alguns dentro, tentando corromper a verdade. Atos capítulo 20, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Versículo 30, e que dentro de vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então vamos vigiar. Vamos vigiar porque esse Atos do Apóstolo é o nosso mapa da CBN. Vamos vigiar. Vamos vigiar, não é viver com medo, mas é viver com discernimento, com o coração sensível ao Espírito e aos olhos abertos, e com os olhos abertos para o que pode nos desviar. Nós precisamos ficar atentos. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noites e dia, desculpa, meu irmão, eu vou repetir, tá? Mas falar muito, aí começa a travar. Vamos lá. A dia mostrar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vos edificar, dá a herança entre todos os santificados. Amém? Seja líder, ou não seja, ou seja qualquer um, nós temos o chamado de proteger a fé. A nossa e a dos nossos irmãos. Pensa numa coisa que o Senhor te chamou. Pensa em um chamado extraordinário que o Senhor te colocou, que é um chamado de proteger o seu irmão, de proteger aquilo que o Senhor deixou em suas mãos, de cuidar daquilo que o Senhor te chamou para participar. O Senhor te chamou para participar de uma obra eterna. O Senhor te chamou para participar de uma obra do reino. Então, meu irmão, se depender de você, proteja, cuida, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Paulo, ele termina a sua fala com lágrimas e oração, não de medo, mas com a paz de quem sabe que cumpriu a missão. Versículo 36. Vamos ler o versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado ou bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, ele se pôs de joelho e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo muito, principalmente pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Então Paulo, ele termina o seu discurso, Paulo termina a sua despedida chorando, orando. Ele diz: nunca deixei de anunciar a vocês toda a vontade de Deus. Se conta no versículo 27 de Atos 20. No versículo 34 ele diz: estas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades. No versículo 35 Paulo diz: mas bem-aventurado ou bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Então Paulo, ele se entregou e ele terminou bem. Então, meu irmão, não se canse de fazer o bem. Não se canse, amém? Gostaria de chamar o ministério de louvor.
Gostaria que você se colocasse de pé, ou se você quiser ficar sentado, fica à vontade. Mas é um momento que nós temos que trazer a lembrança, trazer a memória, tudo aquilo que nos traz esperança. O Senhor tem carregado em sua mão coisas para poder ser como provisão, recursos, para que nós possamos continuar essa caminhada. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este culto. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos por essa palavra, te louvamos por cada revelação. Te louvamos, Senhor, pela sua presença neste lugar. Nós estamos diante da tua presença, Senhor. Queremos renunciar, Pai, tudo aquilo que nos faz se distanciar do propósito, se distanciar da obra que o Senhor confiou para nós. Aleluia. Começa a buscar o Senhor onde você estiver. Não permita sair deste ambiente, não permita sair deste lugar sem um toque do Espírito Santo. Não se permita. Te louvamos, Espírito Santo. Tu és bom.